Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Paulo está escrevendo e ele está dizendo que a gente não desanima, o cristão. Ele vai falar de um cristão maduro, experimentado, que convive com a sabedoria do Espírito. Ele está dizendo que esse tipo de cristão ele não desanima. Ao contrário de desanimar, ele se renova. Ainda que o exterior aqui ele está falando do corpo carnal. Está dizendo, ainda que o corpo físico vai envelhecendo, vai se corrompendo, o homem de dentro, o espírito e alma, ele, ao contrário. Enquanto esse se corrompe, ele se renova. Ele vai se preparando para a vida eterna. E no versículo 17 ele diz: por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Por maior que seja a tribulação aqui na terra, se você comparar com a glória que um fiel vai ter, ela pode ser chamada de leve e de momentânea. Momentânea porque o peso é eterno. E leve porque a gente compara sempre a recompensa com o sacrifício. Quando você vê a recompensa, peso eterno de glória, então todo sacrifício ficou pequeno. Por isso Paulo diz, acima de qualquer comparação, não tem como comparar. Mas aí chegamos no versículo 18 que ele diz, começou por isso, que a gente não desanima, porque a nossa leve, e ele diz, e nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Então a minha pergunta aqui inicial é, como nós nos relacionamos com as coisas que não se veem? Você sabia que este relacionamento com as coisas invisíveis do reino de Deus revelam o caráter do cristão ou o autêntico cristão? Então guarde essa frase. As coisas invisíveis, veja que Paulo chama de coisas, coisas que se veem e coisas que não se veem. Ele diz, nós que não desanimamos, nós que vamos receber um peso eterno de glória, nós não prestamos muita atenção nas coisas que se veem. Nós nos relacionamos melhor e damos mais valor para as coisas que não se veem. Porque as que se veem, todas são temporais. Nada que você contempla é eterno. E as que se não veem, elas são eternas. Elas não são temporais, elas não acabarão com o tempo, elas entrarão na eternidade. É interessante nós notarmos que é coisa? Coisa que não se vê. Coisa. O dicionário diz que coisa é o que existe. Não se vê, mas existe. Coisas que não se veem. O dicionário diz que coisa é o que existe. Ou pode existir, por exemplo, que vem a existência, ou um objeto. O que é objeto? Objeto é tudo que é perceptível pelos sentidos. Qualquer coisa que você puder perceber com os sentidos é objeto de. Então, uma coisa, uma peça, um artigo de compra, de venda, isso é objeto. Hebreus 11:1 chama de fato. Fato também é coisa lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então você observa que os fatos que você não vê é fato, então não é história.
Não é uma coisa nebulosa, escura, inexistente. É fato. Fato é algo que existe. Um fato quer dizer coisa feita, ação. Existiu ação. É algo que existe, que é real, que realmente existe. Então a fé, convicção de coisas que não existem, mas você espera. Ela é fato, mas você não vê, mas é fato. Da mesma forma que coisa é o que existe, que objeto é tudo que é perceptível. Então nota que o versículo de 2 Coríntios 4,16, que nós lemos no início, junto com Hebreus 11:1, ele está dizendo que o homem é uma alma imortal. Todo mundo acredita na imortalidade, todas as religiões pregam, né? De alguma forma. Ou falando da reencarnação, ou do purgatório, ou do nirvana, ou do campos elíseos, que os gregos acreditavam nisso, ou do céu, como diz os cristãos. Por que todos, de alguma forma, acreditam na imortalidade? Porque a alma imortal, ela não se interessa por nada que é mortal, ela é imortal. Por que ela daria valor a coisas que perecem se ela não vai perecer? Onde estaria a sabedoria aí da alma, a razão, a inteligência? Então a nossa alma imortal, ela não se empenha por nada que é mortal. A renovação espiritual, quando você renova o homem interior, é você curar a doença antes dela existir. Você se relacionar com o invisível é você resolver o problema da morte antes de morrer. Não é algo que você vai resolver quando a morte chegar. Não é esperar a morte chegar para precipitar num escuro que você não sabe o que vai acontecer, o que existe, não. É antes. Nós vamos ver no terceiro texto que este relacionamento com o invisível deve ser algo muito natural na vida cristã. Cristão que não se relaciona com o invisível, isso é um perigo, porque o Espírito de Deus se evidencia. Você vê digitais do Espírito, podemos assim dizer, uma evidência da atuação dele, onde você se relaciona com o invisível, porque ele é invisível, ele não é matéria. Perigoso quando alguém pratica um cristianismo que ele não crê além dos olhos, porque Deus é Espírito, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ele habita numa pessoa. Como que a pessoa pode ser habitada pelo Espírito, trabalhada pelo Espírito e ter dificuldade em se relacionar com as coisas que não se veem? Parece uma coisa muito simples, mas ela é muito profunda, queridos. Nós falamos que tem fé. Bom, fé é convicção do que se espera. É fato, é algo real, existente, mas que não foi visto. E Paulo diz que os cristãos que não desanimam, os que se renovam interiormente, a mesmo que o exterior se definha, é gente que tem conhecimento de que a leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso eterno de glória, e eles estão antenados, eles estão atentos, eles convivem, eles se relacionam, dão muito mais valor às coisas que não se veem, porque elas são eternas. E a minha alma é imortal, portanto, ela não se interessa por coisas mortais, coisas finitas. Quem gosta de coisas finitas é minha carne. Minha carne é imediatista. Ela pensa sempre já, agora. Não se preocupa com o depois. Então eu quero convidá-los para um terceiro texto ainda, para fundamentar melhor isso que nós estamos vendo aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Diz assim, entretanto, nós expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Na mesma direção, Paulo está dizendo que quem se relaciona com o espiritual, com as coisas invisíveis, ele está num nível acima de quem exerce uma religião no nível da razão,
Ele está acima das pessoas que conhecem a sabedoria do mundo, dos poderosos do mundo, da ciência, que ele diz que no fim se reduz a nada. É um menosprezo à ciência? Não, ele está dizendo que a ciência tem o tempo dela. Quando passar o tempo da ciência, ela não existirá mais. Quem vai sobreviver é o pessoal da fé. Então ela reduz a nada. Lá na frente, ficará entendido por todos que quem venceu o tempo e entrou na eternidade foi o pessoal que se relacionou com as coisas invisíveis. Ele era uma alma imortal e para entrar na vida ele atentou mais para as coisas invisíveis do que para as coisas visíveis, porque elas são mais reais do que aquilo que você vê. Então, quando Paulo usa o termo, nós expomos essa sabedoria entre experimentados. Em algumas versões, ele está falando entre pessoas fiéis, prudentes, maduras, gente que pratica um cristianismo num nível elevado. Não é aquele cristianismo no nível da religião, dos olhos, ou no nível do conhecimento humano, aquilo que o homem produz. Não, a pessoa, nessa sabedoria que Paulo está dizendo, ele vai falar com Deus num mistério outrora oculto. Outrora ninguém sabia disso, mas Deus já tinha pré-ordenado isso lá na eternidade para nossa glória. Essa sabedoria revelada por Deus às pessoas que se relacionam com Deus, para no tempo dos olhos se relacionar com Ele além dos olhos, ela esteve oculta do mundo durante muito tempo. Mas Deus já tinha pré-ordenado ela para a nossa glória. Versículo de número 7. O versículo 8 diz: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque quem conhece isso não rompe com Jesus. Se tivesse conhecido, não teria rejeitado Jesus. São pontos hermenêuticos, queridos, que vão traçando um perfil de um cristão que se relaciona com Deus no campo da fé. Isso, para a nossa autoavaliação, é excelente. Porque é muito fácil a gente ficar falando, eu creio, eu estou salvo, eu estou bem, Jesus está comigo. Não, isso pode ser checado. Isso pode ser medido. Mas como? Ele é invisível? Nós estamos falando de quem se relaciona com aquilo que não se vê. Aquilo que não se vê é chamado de fato. Aquilo que não se vê é chamado de coisa. E coisa é objeto. E objeto é aquilo que é real. Não está falando de energia inexistente. Não, está falando de coisas que podem ser captadas pelos sentidos, podem ser percebidas pela razão, no entanto são invisíveis. O que nós não deveríamos estranhar muito, porque às vezes há um grande bloqueio para se relacionar com o invisível, quando a gente está acostumado o tempo todo a se relacionar com o invisível, como a dor, o vento, a saudade, o amor, o sentimento. Nada disso pode ser visto. Ninguém duvida que isso seja real. Não posso falar para você, a dor não existe, eu nunca vi. Não, eu nunca vi, mas os meus sentidos captam. Eu nunca vi o vento, mas o meu tato capta. Eu sinto a brisa no rosto. Eu nunca vi a saudade, mas você capta. E aqui fala que objeto é tudo que é perceptível aos sentidos, que é real. Se não fosse real, você não poderia perceber. Olha que interessante. Ele falou, olha, os poderosos deste mundo, está falando dos poderosos aqui em termos de sabedoria. A gente sabe, os grandes pensadores, os melhores do mundo. Falou, olha, eles não conheceram essa sabedoria que eu estou falando com vocês. Se eles tivessem conhecido, eles não teriam rejeitado Jesus na vida deles, nem crucificado o Senhor. A evidência que eles não conheceram a sabedoria, que eles ficaram com a outra, é o rompimento deles com o Senhor da glória. Se eles tivessem conhecido, eles não teriam rompido. Então, quem desconhece sobre Jesus, quem rejeita Jesus, ele não tem acesso a isso.
pode até dizer que se relaciona com o mundo espiritual, mas aquilo para ele não é uma certeza. A Bíblia diz que fé é convicção, não é uma falácia. Não é um vocabulário que você aprende e decora. Eu não posso me enganar a mim mesmo, que o prejuízo é meu. É uma convicção. Você está convicto que, mesmo não sendo visível, é possível se relacionar, é real, é existente. Como eu tenho uma alma imortal, como eu sou habitado por um espírito invisível, é normal, então, faz parte da vida cristã, é natural. Um cristão conviver e valorizar muito mais as coisas que não se veem. Se você tem dificuldade, você precisa exercitar isso. Precisa colocar atenção. Tudo que a gente exercita, a gente melhora o desempenho. Então, se alguém tem dificuldade em crer, se relacionar, conviver, quando eu falo relacionar, é que a vida cristã é um relacionamento de Deus com os homens, dos homens com Deus. Se não houver relacionamento, o que sobra é cerimônia. Cerimônia é uma coisa morta, sem vida, para os homens, do homem para o homem. Não se trata de um relacionamento. Então, o relacionamento é de alguém que existe ao alcance dos olhos dos sentimentos, se relacionando com alguém também real, poderoso, porém invisível. Mas se relaciona. Não é uma falácia, não é um conto, uma coisa não experimental. Tem que ser uma coisa vivida, é uma convicção. Ah, mas não estou vendo, mas é fato. São coisas, é real. Paulo diz, essa sabedoria de se relacionar com as coisas que não se veem no tempo dos olhos, se relacionar com a vida no corpo da morte, viver num tempo além do seu tempo, enquanto os poderosos do mundo estão vivendo o tempo da vida e tentando resolver os problemas da vida, a igreja já está morta e ressuscitada com Cristo, vivendo no propósito da eternidade. Estamos vivendo num outro tempo. A ciência está tentando a longevidade. Nós já estamos de posse da ressurreição. É uma promessa, é uma conquista, é um feito de Deus por nós em Cristo Jesus. Ele não fez isso para nada, Ele fez para nos dar convicção. Então nós estamos num tempo muito além deles. Estamos vivendo num tempo além de tudo que existe de ponta no mundo. Paulo diz, os poderosos não conhecem isso. Aí no versículo 9 ele diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diz que está escrito aí, ele está citando Isaías 64:4. Lá está escrito isso. O que está escrito lá? Lá está escrito que Deus é esse que trabalha para aquele que nele espera. Então ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então é isso que está escrito. Os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, porque o coração humano, puramente o coração humano, ele é inclinado às coisas visíveis. E no mundo das coisas visíveis, você pode pensar e imaginar, você pode fazer o que você quiser, humanamente falando, e você não vai ter acesso às coisas invisíveis. O coração humano, ele vai sempre sonhar, pensar, imaginar, por maior que seja aquilo que é visível. É o Espírito de Deus, até que ele vai continuar dizendo. O que Deus está fazendo por nós, humanamente, não tem como saber, mas nós, cristãos, maduros, sabemos porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. De quem que é o Espírito? Ele é de Deus. Se ele é de Deus, então ele sabe tudo de Deus. Se ele é de Deus e ele habita em alguém agora, esse alguém vai receber a revelação de Deus. E a revelação de Deus, se ela não vir de Deus, humanamente falando, ninguém alcança. O coração humano, por melhor que seja, a mente humana, o conhecimento humano, as proezas humanas, Paulo vai dizer assim, eles não podem transitar aí.
se relacionar aí. Por que eles não podem? Ele falou, porque essas coisas, elas são reveladas pelo Espírito de Deus, ao Espírito onde ele habita. Você vai ver que o versículo 11 vai dizer assim, porque qual dos homens sabe a coisa do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quem é que sabe as coisas suas mais do que você? As coisas do ser humano, o Espírito do homem sabe tudo, não só da vida dele, como da vida do outro. Ele sabe como é que funciona o espírito humano. Quem sabe as coisas do próprio homem, a não ser o Espírito que nele está? É verdade. Se você entender que o corpo é a tua parte material, a alma é o teu homem interior e o teu espírito é a parte de Deus que se relaciona com Deus, é ali onde você tem consciência, fé, então o âmago da vida está ali. Então o espírito do homem dá a ele consciência de tudo que ele é, tudo que ele sabe a respeito dele. É um fato? O espírito do homem sabe de tudo que acontece com o homem. Quem mais sabe do homem do que o espírito dele que está nele? Então, se eu perguntar alguma coisa a respeito da sua vida e você me falar, quem pode falar diferente? Se o teu espírito está me falando como é que você está, eu vou falar, não, você não está assim não, você está diferente. Você falou que você está feliz, mas você está triste. Não, o teu espírito é que sabe como é que você está. Aí ele diz, da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então as religiões, a ciência, eles ficam tricotando, eles ficam verbalizando coisas de Deus. Eu acho, eu penso, na minha opinião, acredita-se, deve ser. Qual o valor disso? Quase nulo. Se não tiver um valor histórico ou de algum cunho de educação, é nulo, porque só o Espírito de Deus conhece Deus e pode revelar Deus. Então eu repito, Jesus, quando ele falava e as pessoas duvidavam dele, eles diziam assim, olha, ninguém veio de lá. Ele estava dizendo, dos humanos, ninguém veio de lá. Eu vim do Pai. O meu testemunho é verdadeiro. Vocês são daqui, da terra. Vocês vão querer falar do meu Pai que está no céu? Vocês vão querer dizer o que ele é, o que ele não é? Porque eles discordavam de Jesus. Ele falou, o meu testemunho é verdadeiro, eu não sou daqui, eu sou de lá. Então o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. E ninguém conhece, diz o versículo 11. Assim também as coisas de Deus, ninguém conhece senão o Espírito de Deus. E aí chega no 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós não falamos o tempo todo que a gente tem o Espírito Santo, que habita em nós, que nós cremos? Muito bem, como é que se tira a prova real disso? O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem atributos pessoais. O Espírito Santo não é uma coisa assim que você fala, é invisível, então a gente não sabe como que é. Não, ele tem nome pessoal, ele tem atributos pessoais, ele fala. Se hoje ouvirdes a sua voz, ele se entristece, não entristeçais o Espírito Santo. Ele se alegra, ele fala, ele convence. É atributos de uma pessoa. Influência não fala, influência não se entristece, influência não se irrita. Então essa pessoa, quando habita na minha vida, ela revela ao meu espírito as coisas do Espírito de Deus. E as coisas do Espírito de Deus são revelações que Paulo falou, isso a gente fala entre experimentados. Os poderosos do mundo não sabem disso e nunca poderão saber. Por quê? Porque eles rejeitaram Jesus, então eles não têm o Espírito. Então essas coisas para eles vai ficar parecendo loucura. Quem não tem o Espírito, ao ouvir isso, vai falar, tá doido, pirou. O cara vive nesse mundo, mas ele acha que ele está no outro. Ele é um mero mortal como todo mundo, mas ele acha que ele é imortal. Ele convive com coisas que a gente não vê. Ele se relaciona com fatos.
ele tem convicção de coisas que não existem. E muitas delas não existem, ainda. Nós temos muitas coisas que nós acreditamos com convicção, que elas não existem ainda. Mas a fé é isso, é trazer a existência. É crer naquilo que existirá no seu devido tempo. Por quê? Porque quem prometeu é o Deus que controla todas essas coisas. Se relacionar com Deus, com o Espírito Santo de Deus, é se relacionar com as coisas invisíveis o tempo todo. Não é para você entrar em choque com você mesmo e pensar que você está maluco. Falar, estou doido. Não, nós somos um espírito que habitamos num corpo. Nosso corpo, a gente está cansado de saber, é a nossa casa temporária. Ele não é meu verdadeiro eu. Paulo falou, quando esse edifício, corpo, ele está dizendo, se desfizer, ele não disse agora a gente não sabe o que vai acontecer. Ele falou, temos uma eterna nos céus. Temos uma outra. E naquela outra nós somos deletados, resetados, fomos apagados? Não, você continua sendo você. Porque no juízo cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Se ele desincorporou, ele esquece tudo. Que obras se ele foi apagado? Não, cada um será julgado de acordo com as suas obras, está escrito no livro. Por quê? Porque ele vai saber exatamente quem ele é, o que ele fez, o que ele creu, o que ele descreu. Tudo ele vai saber que é ele mesmo. Ele só não está no corpo. Ele só vai estar num lugar que ele ainda nunca viu. Ele só vai estar num lugar que nunca a mente humana pensou, ou no juízo, ou no céu de glória. Mais ou menos assim, olha, nunca imaginei que fosse existir isso daqui. Por quê? Porque ele sempre imaginou de acordo com seus olhos, de acordo com seu coração, de acordo com as coisas que se veem. Um exemplo disso é uma criança no ventre, né? Uma criança no ventre, ela está viva e ela tem tudo que ela precisa. Se alguém pudesse perguntar para ela, ela pudesse responder o que tem fora do ventre, ela diria, não acredito, aqui dentro tem tudo que eu preciso, dentro da bolsa. Ela tem sentimento, ela tem batimento, ela tem reações, ela tem alimento, ela tem proteção, ela tem calor, ela tem pulsação. A pessoa, se ela pudesse responder, você tem ideia do que existe aí fora do ventre? Tamanho do universo? Nós estamos confinados num corpo mortal e vivemos num mundo em que a gente capta o mundo pelos sentidos. Tudo que a gente sabe foi objeto de captação dos nossos sentimentos. Aquilo que você não captou, você não sabe. Mas como cristãos, Paulo falou assim, olha, nós que recebemos a revelação do Espírito, e essa revelação trouxe a sabedoria do Espírito para a nossa vida, ele nos chamou para conhecer o que Deus fez antes do tempo, revelar para nós, para a nossa glória. Deus fez isso para nós. E isso foi revelado para você se relacionar com Deus neste nível. Aí o versículo 13 diz assim, ó, disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É disso que a gente está conversando. É isso que tem em cada mensagem, é isso que tem em cada louvor, em cada adoração, em cada oração, em cada prática cristã. Muitas vezes na prática cristã você não encontra sentido para fazê-la humanamente falando. Alguém vai dizer, ele é bobo, está perdendo o tempo dele, poderia estar fazendo outra coisa. Não, nós estamos conferindo coisas espirituais com espirituais. Não deixamos de ser humanos. E a gente sabe conferir o que é natural e o que é espiritual. É que pelo fato de sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus opera no nosso espírito e te chama para esse relacionamento elevado, acima de um relacionamento meramente religioso ou meramente mundano. Você pode ver que no mundo, todo mundo é encantado com aquilo que acontece no mundo. Quando se fala alguma coisa fora do mundo, acaba a graça. Lembra de Paulo pregando no Areópago? Lá estavam as mentes mais brilhantes da época. Ali se discutia as novidades, era a ciência de ponta. E Paulo foi falando e todo mundo está interessado. Quando ele falou de ressurreição, disseram assim, não, sobre isso aí a gente não quer saber. Ressurreição não. Interessadíssimos, mente avançadas, todos os deuses, religião de sobra, até o Deus desconhecido. Existe um Deus que a gente não conhece, vamos fazer um altar para ele não se ofender com a gente. Vai que existe um Deus aí que a gente não sabe dele, ele se magoa com a gente.
Tudo isso tinha, tão ocupado que eles eram com as coisas novas. E Paulo foi bem ouvido, até falar ressurreição. Quando ele disse, eu faço isso para alcançar a ressurreição dos mortos, olha, sobre isso a gente não quer saber. E é assim. Pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus dentro deles, eles não conseguem. Sabe por quê? Porque eles não podem. Paulo diz assim no versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las. Elas não fazem sentido, elas ficam no escuro, no breu, no vazio, porque elas se discernem espiritualmente, elas são de Deus, sem o Espírito Santo de Deus não tem como alcançá-las. É por isso que duas pessoas ouvem a mesma mensagem, uma entende e a outra não. As duas podem entender o idioma, podem entender a gramática para ler, ele pode entender a fala do pregador, mas ele não vai entender a mensagem viva, o conteúdo espiritual. Um entende, outro não. Mas como se os dois ouviram a mesma? Tem o Espírito que revela. Então, o Espírito que está falando e o Espírito que está ouvindo, habitados pelo Espírito Santo de Deus, elas se discernem, clareia. É como um cego que viu a luz, não precisa explicar mais nada para ele. Ele está vendo. Antes da luz, você tinha que mostrar para ele tudo como é. Agora não, ele abriu os olhos e deixa que ele está vendo. O homem natural, o que é o homem natural? O homem brilhante, o homem do mundo, a ciência, a pessoa na sua capacidade humana. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura. É isso que eu estou dizendo. As pessoas, quando vê você se relacionando num tempo além do nosso tempo, parece doideira. Como é que alguém está vivendo com uma fala dessa? Nós já estamos ressuscitados. Para estar ressuscitado tem que ter morrido. Já morremos para o mundo, já ressuscitamos com Cristo e estamos escondidos com Cristo na região celestial. Só se manifestaremos para o mundo quando Ele se manifestar. Jesus não passou escondido do mundo? Passou. O mundo não o conheceu, o mundo não ouviu, o mundo, ele falou, o Espírito que eu vou enviar, o mundo não vai receber. O mundo não vai receber o Espírito. Vocês vão. Então esse homem natural, ele não pode entender. Por quê? Ele está proibido? Não, ele não pode, porque ela se discerne espiritualmente. A mente humana, a ciência, não consegue entrar aí. Você pode ver que a ciência, ela caminha até um certo ponto. Ah, mas tem cientistas? Sim, porque são pessoas que dão ouvido ao Evangelho. Quando se trata da ciência, puramente ciência, que é a repetição de testes para efeito de conhecimento, ela não consegue aceitar nada que ela não pode comprovar no tubo de ensaio. Ela não atesta nada que ela não pode provar. Ela vai dizer, isso não é ciência. Ciência é comprovação de testes. Tornar ciente. Ela para aí. Então, isso se discerne espiritualmente. E o Espírito, ele está além disso. O Espírito habita em nós. Então Paulo está deixando muito claro para nós, irmãos. Ele falou, olha, quem sabe as coisas do homem é o Espírito do homem. Quem sabe as coisas de Deus é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando ele habita em alguém, ele é de Deus, ele vai revelar as coisas de Deus. Você vai se relacionar com um Espírito invisível, porém real. Tanto é que é o nosso testemunho da nossa conversão. Isso naturalmente vai te levar para viver uma vida que você vai se relacionar com o invisível, com as coisas que não se veem, com as coisas eternas. Quem não tem isso, vai ficar com as coisas naturais. O versículo 15, para encerrar, diz assim, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. O que é isso? Você é um super homem? Não, pelo fato de você ser espiritual, você entende das coisas do Espírito e entende das coisas do mundo, que você não saiu do mundo. Você entende das coisas que não se veem e entende das coisas que vêm. E você consegue julgar o que é visível, o que é humano, e consegue julgar o que é invisível, o que é espiritual. Você não consegue ser compreendido pelo homem natural. Ele acha que você é louco. Uma pessoa que não tem Espírito Santo vai falar que você está doido, que você está fanático, que você está levando muito a sério esse negócio de religião. Está meio febril. Parece que não é mais desse mundo.
É isso mesmo, o cristão, ele morreu para o mundo. Quem morreu para o mundo, ele é desse mundo. Olha que mistério. Por isso que eles falam que a gente é louco. Como é que você morreu para o mundo se eu estou vendo você? Paulo falou, não, essa vida que eu estou vivendo aqui agora, eu vivo na fé. Eu perdi minhas pulsações pelo mundo. Eu perdi, o mundo deixou de ser colorido, o mundo deixou de ser encantado, o mundo deixou de ser o meu alvo, o mundo deixou de ser o meu sonho. Eu nasci para Deus, para o céu. Então, para o mundo eu morri. Se eu morri para o mundo, eu não sou mais desse mundo. E como é que você fala para alguém que você não é mais desse mundo? Vai falar que você está doido. E não é brincadeira, nós não somos mesmo. Você pode ver que o cristão, ele se sente, de fato, muitas vezes, deslocado no mundo. O mundo não dá o seu devido valor. O mundo trata o cristão como tratou o seu Cristo, como tratou o Espírito que Cristo enviou, outro Consolador. O cristão é a mesma coisa. Mas ele, sendo espiritual, ele consegue julgar todas as coisas. Ele mesmo não é conhecido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, queridos? O que é isso? Ter a mente de Cristo vai fazer você virar uma pessoa iluminada, angelical? Não nesse sentido que muita gente pensa, mas sim, o Espírito que operou na vida de Jesus é o Espírito que opera na nossa vida. Por que nossos resultados são tão diferentes? Por causa do nosso relacionamento com Ele. Só isso é. Jesus não disse, eu sou insuperável. Ele disse que a vida dele era a única que poderia salvar. Mas quanto ao relacionamento com Deus, ele disse, se vocês crerem, vocês farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. A gente não consegue fazer nem as que ele fez e nem as maiores, mas ele disse que poderia ser feito. Por quê? Porque ele fazia pelo Espírito de Deus, pela obediência, pela santidade, pelo relacionamento. Então Jesus foi, para nós aprendermos com ele, um homem, mas que veio do céu, mas vivia no céu o tempo todo, focado, ele se relacionava com as coisas invisíveis. Amém, queridos? Creio que isso nos abençoa muito. Para encerrar, Paulo está dizendo, olha, nós não desanimamos. Por quê? Ainda que os teus olhos mostrem para você que você está rindo, você está acabando, teu tempo está chegando ao fim, tua saúde está chegando ao fim, você era criança ontem, jovem hoje, velho amanhã. Ele falou, isso não muda nada, isso aí é para os seus olhos, o seu interior está se renovando dia a dia. O espírito não envelhece, a alma é imortal, ela não se apega às coisas mortais, ela se alimenta das coisas que não se veem. Então, ainda que isso aconteça, fica firme, a tribulação ela é leve e momentânea, comparado com o peso de glória. Sabe como é que a gente faz? Ele falou, a gente não presta muita atenção naquilo que se vê, a gente está focado nas coisas que não se veem. Sabe por quê? Porque as que se veem têm data de validade, e as que não se veem são eternas. Confere com Hebreus, fatos e convicções, coisas, confere. E na explicação de Paulo na primeira carta, ele vai dizer como é que isso se dá. Ele falou, é o Espírito de Deus. Ele trouxe para a vida do cristão uma sabedoria acima da sabedoria conhecida no mundo, uma sabedoria revelada por Deus. Para você tornar um gênio? Não, para você se relacionar com as coisas que Deus de antemão preparou para você. Então essas coisas que Deus já preparou para nós antes da eternidade, lá na eternidade passada, antes da criação, quero dizer, Ele fez para aqueles que o amam, somos nós. Ele fez para aqueles que esperam nele, somos nós. E como é que a gente alcança isso? Pelo Espírito de Deus que habita em nós. Ele revela e você crê. Ele faz a promessa e você confia, porque Ele é Deus. Ele não é para os olhos, Ele é para a vida. Ele não é para a ciência, para o tubo de ensaio. Ele é para a salvação do perdido. E a ciência não conseguiu salvar ninguém ainda da morte. Está falando de salvação da vida para sempre. Então, queridos, é maravilhoso a gente saber isso, que
disso a gente fala. É isso que a gente faz nos nossos cultos, é disso que a gente fala, é disso que a gente se alimenta, é isso que deve ter prioridade no nosso coração. É preocupante quando algum cristão, ele não tem paladar pelas coisas de Deus, ou interesse nas coisas invisíveis, que ele fica apegado às coisas puramente visíveis e humanas e temporais. O tempo vai passar. E quando o tempo passar, e aí? Como é que faz? Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quero orar com você em nome de Jesus. Quando a gente ouve a mensagem, a gente ouve a palavra de Deus. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Primeiro você ouve, depois você fala. Você ouve e entende aquilo que Deus te disse, e aí você diz para Deus o que você quer fazer. Também na oração é quando nós colocamos as nossas causas diante do Senhor. Quando você comparece diante do Senhor e para colocar os seus sonhos, seus medos, seus projetos, seus desafios, como você vê a vida, como você quer vivê-la, este é o momento de você desenvolver este relacionamento com Deus. É você com os olhos fechados conseguir ver o Senhor bem pertinho de você, dentro de você. Poder percebê-lo com os seus sentidos. E além dos sentidos, a fé, que não passa pelos sentidos. Ela apenas confia. Deus, em nome de Jesus, acabamos de ouvir, Senhor, a sua palavra, e nós a recebemos na nossa vida como sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de entrarmos na tua presença. Somos privilegiados, porque podemos, em nome de Jesus, entrar diante de ti com cânticos, com louvores, com adoração. Somos tão pequenos e o Senhor nos aceita. Em Jesus o Senhor nos aceita. E agora, Deus, que o Senhor nos aceita, nós te pedimos, olhe para a nossa vida. Tu sabes, ó Deus, o que cada um está vivendo, quais são os seus desafios, onde ele se sente fraco, quem sabe abatido na alma, quem sabe desanimado na fé, no espírito. Mas agora, Deus, nos colocamos diante de ti e te pedimos em nome de Jesus, renova-nos, renova a nossa força, renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, renova, Deus, o nosso entusiasmo, que tudo aquilo que o Senhor já revelou que está feito para o seu povo, o céu de glória, uma vida eterna, recompensas eternas, pelos méritos de Jesus Cristo, que já veio, já venceu a morte, já enviou o seu Espírito, que tem feito a tua obra na terra e tem feito na nossa vida, ó Deus. Nós queremos nos relacionar com isso, alimentar a nossa alma com isso, crer, conviver o tempo todo. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que a gente possa se afastar um pouco da terra, se desligar um pouco do mundo e nos conectarmos, ó Deus, ao céu, à tua voz, ao teu querer, ao teu agir, ao teu falar. Faça isso, ó Deus, na nossa vida. Essa é a maior necessidade que temos. Esse é o nosso pedido principal de hoje, ó Deus. Que o Senhor venha nos conduzir
num relacionamento eterno, um relacionamento de vida maravilhoso, preparado pelo Senhor para todos que o Senhor ama, para todos aqueles que aguardam a sua volta. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por isso. Também agora, ó Deus, eu te peço, olha para essa pessoa que veio aqui em busca de uma bênção. O Senhor sabe, ó Deus, que nós confiamos no Senhor, as nossas necessidades nós queremos recebê-la do Senhor. E aquele que precisa de uma cura, de uma resposta, de uma libertação, enfim, ó Deus, Tu és o grande eu sou, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Eu te peço, ó Pai, que ele tenha um feliz encontro, uma noite abençoada, que aquilo que o Senhor colocou no coração dele possa se realizar agora, para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado na vida do Teu povo. É no nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus. E te agradecemos por esta oportunidade, Pai. Em nome de Jesus. Diga comigo, Deus, eu te peço, me ensina, Senhor, a crer, sem nunca duvidar. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.